Privet, nós vamos falar sobre a Revolução Russa. Mas antes temos que explicar alguns conceitos. Tsar era o imperador russo. Sovietas, representantes dos operários nas greves. Antes do início da Revolução, a Rússia já controlava vários territórios de diferentes povos, causando atritos internos. Havia indústrias, mas o sistema era essencialmente agrícola. E em 1905, mais de 250 mil grevistas fizeram uma manifestação pacífica em frente ao Palácio de Inverno. Como resposta, o Tsar Nicolau II mandou o exército reprimir os grevistas, o que resultou na morte de milhares de pessoas. E esse episódio ficou conhecido como Domingo Sangriento. Logo depois de sair da Primeira Guerra Mundial, a Rússia estava militarmente e economicamente desorganizada. Houve grandes gastos públicos, sua população convivia com desabastecimento e a escassez de gêneros básicos. E em fevereiro de 1917, ou em março, segundo o calendário russo, ocorreram manifestações de tecelãs. A manifestação sofreu a adesão de um enorme número de pessoas, incluindo parte do exército. Eles invadiram a Duma. Nicolau II fugiu para o quartel de comando-geral, sendo forçado a abdicar. A Duma e os sovietas dividiram o poder político. E em outubro de 1917, aprovaram as Teses de Abril, que se resumiam na expressão pão, paz e terra. Trotsky organizou uma milícia chamada Guarda Vermelha. Em 25 de outubro, os bolchevistas tomaram o Palácio de Inverno e criaram o Conselho de Comissários do Povo, sob presidência de Lenin. Após a sua vitória, estabeleceu a ditadura do proletariado e implementou medidas socialistas. Suprimiu a propriedade privada, distribuiu terras aos camponeses, recusou o pagamento de dívidas externas, criou a aliança livremente consentida e sincera dos povos da Rússia e adotou um regime de partido único. A Rússia assinou com a Alemanha o Tratado de Brest-Litovsk. Ela deveria reconhecer a independência de alguns países anexados a ela. Após assinar o tratado, os partidários de Lenin iniciaram a disputa de poder com a corrente opositora, chamada de Russos Brancos, formada pelos menchevistas. Iniciou-se uma guerra civil entre o Exército Vermelho e o Exército Branco, que teve ajuda das tropas de países capitalistas, que acabaram de sair da Primeira Guerra. Os bolchevistas criaram medidas para os ajudar a ganhar a guerra, conhecidas como comunismo de guerra. Após 4 anos, a guerra terminou com a vitória do Exército Vermelho, liderado por Trotsky. Com o fim da guerra, a Rússia encontrava-se devastada, com uma população sofrendo em grande parte com uma escassez de alimentos, que causou diversas mortes. Para tentar resolver os problemas, o governo de Lenin criou a Gosplan para reorganizar economicamente a Rússia. Ele também criou um programa de recuperação chamado NEP, que tinha componentes capitalistas. Algumas de suas medidas foram liberdade de comércio de trigo e de outros cereais. A agricultura, o comércio e a pequena indústria seriam controlados pela iniciativa privada. E em 1922 foi fundada o RSS e os bolchevistas viraram o Partido Comunista da União Soviética. Com a morte de Lenin em 1924, o poder foi disputado entre Stalin e Trotsky. Stalin venceu por causa dos seus ideais de paz e iniciou-se o período chamado Stalinismo. A ascensão de Stalin resultou no fortalecimento da ditadura e instalação do totalitarismo, em um período de perseguição, censura e terror. Trotsky foi vítima de perseguição de Stalin. Em 1925, ele desistiu do cargo. Em 1928, foi exilado para o México.
e em 1940 ele morreu a mando de Stalin. Com a abolição do NEP, foi adotado os planos quinquenais, que foram E estabelecer diretrizes de longo prazo para a Rússia. Visavam também uma reforma agrária e a criação de indústrias.